Hallihallo! Estamos aqui em mais um vídeo sobre frases em alemão, mas o tema de hoje são as frases afirmativas em alemão. Eu sei que a gente já viu como funciona, mas nunca é ruim, digamos assim, né? É sempre bom revisar. Então é o que a gente vai fazer na aula de hoje, mas a gente vai ver vários contextos aí de frases afirmativas em alemão. Então, papel e caneta na mão, tá? Preparem-se para anotar muita coisa. Importante sempre essa revisão, tá? Porque senão juntam ali todos os conteúdos e a gente fica meio perdido, tá? Então, vamos lá. Trouxe aqui uma frase normal, tá? Ich koche jeden Tag. Eu cozinho todo dia. Verbo na segunda posição, tá? Uma frase normal, meu verbo conjugado vai ali na segunda posição. Isso indica que, se eu faço essa inversão, o meu verbo continua ali. Jeden Tag koche ich. Todo dia eu cozinho. Em português não muda, ó. É eu cozinho. Em alemão vai mudar, porque esse jeden Tag conta como posição 1. Na segunda posição vem o meu verbo, tá? Jeden Tag koche ich. Então, aqui é uma frase normal também, nada de mudança aí. Cuidado com isso, porque isso aqui a gente confunde muito porque em português a gente não tem isso. Então, em muitos textos, quando a gente vai escrever alguma coisa, atentem-se a isso, tá? Se a gente usar um advérbio ali ou alguma coisa de informação temporal na primeira posição, lembrem-se de colocar o verbo na segunda, tá? Porque a ordem tem que ser assim. O meu verbo conjugado tem que estar na minha segunda posição sempre, tá? Agora, o outro exemplo é uma frase com verbo modal. A gente aprendeu até aqui principalmente o verbo können, que é a ideia de poder saber. A gente vai aprender os outros verbos modais eventualmente, mas o verbo que a gente viu propriamente até aqui foi o verbo können. O que acontece aqui? O meu verbo principal ali, né? O meu verbo de ideia principal vai para o final e o meu verbo können, que é considerado esse verbo auxiliar ali, né? Esse verbo modal, fica conjugado na segunda posição obrigatoriamente também, tá? Então, o exemplo aqui é o seguinte. Ich kann sehr gut kochen. Eu sei muito bem cozinhar. Ou eu sei cozinhar muito bem. Em português, a gente fala sei cozinhar, sei fazer, né? Em alemão, o meu verbo no infinitivo vai lá para o final. E o meu verbo modal conjugado fica ali na minha segunda posição, que é a posição obrigatória dele, tá? Um outro exemplo com o können aqui. Sie kann super tanzen. Por que eu sei que é ela e não é eles e elas, ou você? Por conta da minha conjugação, né? A gente já viu isso. Aqui eu tenho kann, que se refere a ela, simplesmente, né? Somente. Então, ela sabe dançar muito bem. Super tanzen. Mas, novamente, ó, können, conjugado aqui na minha segunda posição. Meu outro verbo no infinitivo lá ao final. Super tanzen, ok? Então, lembrem-se disso. Verbo modal conjugado na segunda posição, verbo no infinitivo ao final da frase, tá? Muito importante. Um outro conteúdo que a gente já viu também é frases ali com verbos separáveis, né? Trennbare Verben. O que acontece aqui? O meu verbo, aquele verbo conhecido que eu brinco com vocês, é o verbo que vai ocupar a segunda posição ali e vai ser o verbo conjugado. O meu prefixo é o que vai obrigatoriamente para o final, tá? E steht immer um 8 Uhr auf. É o verbo aufstehen, que a gente já aprendeu, que é a ideia do levantar. Então, ele sempre levanta às 8 horas, tá? Então, ó, steht ali, meu verbo conjugado na segunda posição, e o meu auf, que é esse meu trennbare Verben, lá ao final, separado. Ele é obrigatoriamente separado lá no final, tá? Eu não posso colocá-lo aqui junto com o meu verbo conjugado, tá? Então, verbo normal, conjugado na segunda posição, obrigatoriamente, mais o prefixo ao final da frase. É sempre aquela brincadeirinha que a gente tem que esperar ali até o último suspiro da frase para entender qual verbo eu estou usando aqui, né? Porque dependendo do meu prefixo, vai mudar o meu sentido. Então, por isso ali, a importância de entender como os trennbare Verben funcionam, não é mesmo? Mais um exemplo. Ich kaufe gern ein. Meu verbo aqui é o verbo einkaufen, que a gente já aprendeu também, que é a ideia de fazer compras, né? Eu estou dizendo aqui que eu gosto de fazer compras, né? Esse gern não é um verbo, ele dá aquela ideia de com gosto, com prazer, mas que a gente pode traduzir como um gostar. Mas o meu verbo principal aqui, isso a gente tem que ter em mente, é a ideia do einkaufen. Aquele ein vai lá para o final, porque ele é o meu prefixo.
mas o meu verbo normal, digamos assim, é o que está conjugado ali na segunda posição, tá? Então, ich kaufe gern ein. Se eu fosse colocar aqui como um du, eu só mudaria a conjugação do kaufen ali no meio. Eu colocaria du kaufst, mas o restante ficaria igual. Du kaufst gerne ein, tá? Não mudaria nada. Então, cuidado. Verbo separável aqui, o meu verbo normal, entre aspas, né? Esse verbo que a gente conhece, na segunda posição, conjugado, a minha partícula, o meu prefixo, lá ao final, obrigatoriamente, tá certo? Então, qual é a regra master aqui, tá? Nas orações afirmativas, nas frases afirmativas que a gente viu até aqui. Verbo conjugado na segunda posição, ok, Leute? Eu sei que isso pode parecer simples aqui, que vocês estão achando que eu estou repetindo muita coisa, mas eu tenho certeza que se vocês pegarem textos e tudo mais, vocês vão colocar um advérbio ali na primeira posição, heute, por exemplo, hoje, e vão colocar no sujeito. Heute ich gehe spazieren. Hoje eu vou passear, porque é uma tradução literal do português, tá? Mas cuidado, heute conta uma posição. O que vem obrigatoriamente na minha segunda posição? Meu verbo conjugado. Então, eu preciso dizer heute gehe ich spazieren, né? Que era o exemplo que eu tinha dado. Heute gehe ich spazieren. Hoje eu vou passear, tá? Então, cuidado com isso, porque é importante, principalmente nessas situações em que vocês veem ali alguma palavra ocupando essa primeira posição. O que vem depois, obrigatoriamente, é o meu verbo conjugado, tá? Numa frase normal é assim, numa frase com verbo modal é o verbo conjugado lá na segunda posição, meu verbo modal, né? E o meu outro verbo no infinitivo ao final da oração. E nos meus verbos separáveis ali é o meu verbo conjugado e o meu prefixo lá ao final da frase. Mas tudo isso, todos esses verbos conjugados, vocês vão ver que eles vão ficar obrigatoriamente na segunda posição, tá certo? Muito importante, espero que vocês tenham anotado isso aí, tá? Espero que isso esteja claro para vocês. Se não estiver, vocês sempre podem entrar em contato comigo, comentar aqui o que vocês estão achando, tá? Se ainda não entenderam essa lógica. Mas também deixei aqui como uma forma de exercício para vocês revisarem. Revisem as aulas anteriores, verifiquem as anotações de vocês, tentem elaborar mais frases afirmativas. Quanto mais coisas a gente coloca em contexto, pega vocabulário, tenta colocar isso em uma frase, né? E vejam ali todo o vocabulário que vocês construíram até aqui e tentem formular frases afirmativas com esse vocabulário também, tá bem? Por que isso é muito importante? Porque aqui a gente fixa, a gente sedimenta, digamos assim, esse conteúdo que a gente já viu até aqui, que pode parecer pouca coisa, mas é muita coisa. Se vocês olharem para trás, vocês já vão ver que aprenderam muito aqui, não é mesmo? Então, para a gente sedimentar isso daqui, é importante essa revisão para a gente partir ali depois para coisas mais complexas, tá? Para conteúdos mais complexos. Por isso, atenção, a revisão é sempre muito importante também, tá certo? Então, bons estudos, boa revisão e nos vemos no próximo vídeo aqui de alemão da Cultive, certo? Tschüss, tschüss!